Boa noite para você. Passo a bola para Boa você no bloco noite. um, velho. Vamos lá, Kennedy de Alencar. O que fez que, assim, há quanto tempo? A pergunta não é essa, mas eu vou começar com uma pergunta retórica. Tá. Há quanto tempo o Campos Neto está tentando se encontrar com o Lula? Meses, né? Meses que ele manda recados, emissários, etc, etc, né? Tentando essa aproximação e finalmente agora o Lula topou e, como você disse, estão lá reunidos juntos no Palácio junto com o Haddad. Primeiro, por que que o Campos Neto fez tá tentando essa aproximação, né? Buscou tanto esse encontro. E segundo, por que que o Lula topou agora? Zé, ele está procurando se aproximar do Lula e o Haddad porque ele quer limpar a imagem de bolsonarista dele. Esse é um ponto principal. Ele perdeu a narrativa sobre a taxa de juros básica da economia, a Selic. Né? O Lula começou o governo atacando fortemente a Selic no patamar em que ela estava. Ele esboçou uma reação Campos Neto e o Banco Central, mas o Congresso Nacional criticou em peso, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o empresariado, na imprensa, vozes que sempre falaram a favor do mercado e do Banco Central questionavam o patamar da taxa básica de juros. E ele perdeu esse debate. Ele se enfraqueceu desse ponto de vista e o Banco Central já está num processo de redução da taxa de juros. Né? Ele tentava há meses falar com o Lula para justamente buscar uma aproximação, porque ele é uma figura que foi votar com a camisa da seleção brasileira no ano passado. Fez todo o jogo que o Bolsonaro queria na presidência do Banco Central. Ah, subiu a taxa de juros? Subiu, é verdade. Subiu a taxa de juros ao longo do ano passado. Mas foi uma decisão que o Banco Central estava tomando ali, que estava afinada com o Paulo Guedes, enquanto o Paulo Guedes detonava na área fiscal. Então, todo o rigor fiscal ali que o Campos Neto cobrava do Lula e do Haddad no começo do governo, por exemplo, ele não cobrou do Paulo Guedes nem do Bolsonaro. Ele levou a taxa de juros para um patamar altíssimo, aliás, né? E isso tem consequências para a economia. Tem um problema de crédito na economia? Tem, mas não depende só também de uma decisão do Banco Central. Claro que baixar os juros ajuda a liberar mais crédito para a economia. O banco, né? Se você vai ter menos dinheiro remunerado pela taxa básica de juros, circula mais dinheiro no mercado. Mas o Campos Neto, primeiro ele fez uma aproximação com o Perdão. Gabriel Galípolo. Né? O Gabriel Galípolo foi secretário executivo do Haddad na Fazenda e foi depois indicado pelo Lula para ser diretor de política monetária do Banco Central. E a partir dali, o Galípolo é o cara que lá atrás fez a ponte principal com o Campos Neto. O Haddad queria colocar o Galípolo na presidência do BNDES, o PT e o Lula não deixaram, deram para o Luiz o Mercadante. O Haddad falou: vou colocar o Galípolo comigo aqui na, na Secretaria Executiva. E o Galípolo foi esse grande articulador no começo, quando o Lula criticava muito o Banco Central e o mercado financeiro, e o Bolsonaro e o Haddad faziam um discurso mais light, né? Em contraste com o que o Lula dizia, numa linha até que muitos entendiam de condescendência com o mercado. O Gabriel Galípolo fez uma ponte com o Campos Neto. A partir dessa ponte com o Campos Neto, se estabeleceu uma ponte com o Fernando Haddad. E esse é um gesto que fortalece o Haddad. Né? No momento em que o Lula, que criticou tanto o Campos Neto, né? Chamou de esse cidadão. Eu fiz uma entrevista com ele em fevereiro com o presidente Lula, na qual ele criticou muito fortemente o Banco Central e a taxa de juros, e inclusive usou essa expressão para se referir ao Campos Neto. O Haddad se fortalece porque ele traz para como um aliado agora mais forte, mais afinado para a política econômica como um todo, o presidente do Banco Central, que de fato já ajudou nas últimas reuniões com o voto dele a reduzir a taxa básica de juros em meio ponto percentual, patamar que o governo quer. O Campos Neto vai sair do Banco Central no final do ano que vem. Né? Perdeu a guerra sob a narrativa da taxa de juros. A taxa de juros começaram a cair. Para o Lula, claro que interessa. Tem um diálogo com o presidente do Banco Central. Não foi o Lula que indicou e tem uma autonomia prática. Se você pode dialogar como o Lula dialogava com o Meirelles, claro que isso é um ganho para a política monetária do ponto de vista do Lula, que consegue ter alguma influência sobre a política monetária, porque hoje não tem. Né? A presidência da República, o presidente eleito, o presidente da República que assume, ele não tem influência sobre a política monetária, porque se eleito ele indicasse o presidente do Banco Central e houvesse uma coincidência de mandatos, como se aventou em relação à autonomia,
você poderia dizer que alguma influência existe. Você ganha a eleição e você indica o presidente do Banco Central e dá ele autonomia. Mas não, o modelo que está aí são mandatos não coincidentes. Uhum. Então, o presidente da República não tem poder sobre a política monetária, né? Ele pode influenciar na formação do Copom, à medida que aquilo vai mudando, porque os mandatos não são coincidentes todos e tal. Então, basicamente, Zé, o Campos Neto está buscando essa reaproximação para limpar a imagem dele de bolsonarista e porque ele perdeu o debate E, sobre a narrativa dos juros. e fez esse gesto antes da reunião hoje, dizendo que mesmo que o Haddad não consiga cumprir a meta fiscal do ano, o importante é continuar tentando, né? Já Exato. passou Defendeu pano. taxar super ricos, está todo progressista o Campos Neto, né? Agora, sobre a E camiseta, Kennedy, da seleção brasileira, é que o Campos Neto vai muito ao estádio, entendeu? Ele vai sempre ao estádio de futebol, é, ele é um frequentador assíduo, então né? Ele usa é aquela isso, claro, camiseta dia sim, dia também. é Coincidentemente, foi isso, votar com ela é quando isso. o Bolsonaro pediu para as pessoas irem. Mas Isso. Em grupos de ministros do Bolsonaro depois do governo, já no governo Lula, participando tinha de uma grupos pelada de marcada, minutos. daí era o time amarelo Contra o contra, sei lá, azul. É. exato. Aí Ó, trocava uma ideia ali. Vamos lá. o Kennedy, você só não respondeu por que que é agora o Kennedy, porque o Lula topou nesse momento antes da operação, enfim. Porque o Haddad convenceu que era o momento de falar, que já houve duas quedas na taxa básica de juros, que, portanto, dar um sinal de apaziguamento seria importante nesse momento. Eles acabaram de reduzir meio ponto percentual, a ata do Uhum. Copom faz alerta sobre a questão fiscal, aí o Roberto Campos Neto dá essa maneirada que você contou aí, né? Ele pega e fala, não, mas o importante é perseguir, a ata está Uhum. cobrando, estamos preocupados com a questão fiscal. Ele está dizendo, o importante é perseguir. É uma vitória do Haddad, viu, Tony? Do Haddad também, ele vai ocupando espaços dos conservadores, na medida em que o Haddad se compõe mais com figuras como Campos Neto, com o mercado financeiro, numa eventual sucessão do Lula em 2026. Se o Lula não for candidato, ele reduz a pista para candidatos aí de centro e de centro-direita. Né? Se a Simone Tebet quiser ser uma candidata para ser a querida do mercado, o Haddad pega essa ficha antes. O Haddad está pegando a ficha de número um de queridinho do mercado, porque ele não tinha em 2018, quando ele foi Não tinha candidato a até presidente. não tinha até Né? abril, até Assumiu, aprovar. né, sob fogo cerrado. Então, Sim. ao colocar o Campos Neto junto com o Lula, né, é mais uma articulação política bem feita pelo Haddad. Isso É. fortalece também o Haddad. Né? É importante a gente ressaltar isso. Bem lembrado. Ó, Kenny, tá cheio de comentário aqui, eu vou ter que correr. É, o nosso primeiro comentarista principal, o comentarista, você sabe que o comentarista titular do programa não somos nem eu nem você, né? É o Danilo Sotero Rogério, É ele. que todo o programa é o primeiro a comentar. E a resposta dele, devo te dizer, ele furou você, que ele disse o mesmo que todo que o Roberto Campos Neto queria, né? O mesmo que todos de direita querem, se desvincular do Bolsonaro. Ou seja, a resposta do Danilo é a sua resposta, só que ele deu antes. Registro, tá bom? É verdade. Ó, a Margarida von Schwenk, que é a nossa segunda comentarista, está sempre aqui Isso. conosco. Boa noite, caros e caras. E a Rosiana Rocha, que é a terceira comentarista, também está aqui, é a sequência perfeita hoje. Boa noite, docinhos de coco. Será que está dando uma de Aras? Esse não fica mesmo no cargo. Eliane Brito, boa noite a todos. Com a esperança é a última que morre, ele quer permanecer no cargo. Lucélia Lima, ele cansou de dar murro em ponto de faca e está querendo colher os louros de um bom resultado na economia. Carlos de Moraes Heráclio, boa noite, Kennedy, boa noite, Toledo, boa noite, Carlos. Álvaro Coelho Neto, Kennedy Toledo, por que vocês não colocaram o Thales e fazem um trio de 3? Iria ficar mais show ainda, parabéns pelo programa. É que Eu não te cabe falei, na cara. tela, é que são 4, né? Porque tem o terceiro bloco, que são 4, aí não cabe na tela. Não, a gente tem que se revezar aqui. Pô, cara, você, né? Thales fez o Ninguém maior aguenta. sucesso. E na semana que vem está O de Thales volta, porque eu é vou um estar fora. sucesso. Semana que vem tá o Exatamente. Thales aí. A gente aqui Pronto, já mata a saudade do Thales. aqui não é um trio de 3, aqui é uma dupla de 3. A gente aqui é quântico, tá pensando o quê? Lucélia Lima, agora vamos combinar que o Haddad está saindo um excelente cupido. Nunca vi nada igual, é verdade. Marisa Laterza, Campos Neto quer fugir do coiso.
Célia Alexandre Silva, boa noite, maravilhosos. Assisto vocês todos os dias, sou fã. Pô, você assiste até quando a gente não está no ar aqui, pelo visto. Carlos de Moraes Heráclito, de novo, Campos Neto quer ser reconduzido. Último ano dele, 2024. Já sabe que não terá recondução com Lula. Vamos aqui, mais uma. Célia Alexandre Silva, Campos Neto está tentando garantir um emprego. Renato Macedo, bons resultados da economia levam Campos Neto a se aproximar de Lula. Carlos de Moraes, ela já falou. Renato Macedo também já falou. Bárbara Rezende Magalhães, Campos Neto realmente mandou um oi sumido para o Lula, né? Júnior Gamesfire, Campos Neto apaixonado, ganhar dinheiro nos juros sem fazer nada. E a Margarida Von Schwenk fez a constatação óbvia que a gente nunca tinha feito. Danilo Sotero Rogério é o Kennedy disfarçado. Peça auditoria já. Danilo Sotero Rogério é Meu o parceiro, alter ego do camarada. Kennedy Alencar. Aí, ó. Síntese, Kennedy Alencar. Síntese em 75 caracteres. Mas o Danilo ficou bravo comigo na semana passada, que eu esqueci de usar um comentário dele, falando que ele tinha sido o primeiro a mandar, deu algum tilt aí, algum problema e tal. Acho que a síntese Se vingou hoje. Campos Neto se aproxima de Lula e Haddad para limpar a imagem de bolsonarista. Eu Muito acho que bem. pode ser essa Campos daí. Neto se aproxima de É, Lula e Haddad para limpar a imagem bolsonarista. Ok. tem esse Ok. ingrediente bem lembrado nas respostas, ou seja, a economia, né, tá indo bem de modo geral. Há uma sensação de uma recuperação em vários sentidos. A gente sabe que a vitória tem vários pais, né? A derrota não. A derrota é órfã. Então é bom também se associar a uma política econômica que nós temos que reconhecer, ainda mais se a gente levar em conta o que tinha no ano passado, que reorganizou, né, o país e que está caminhando e que, enfim, está avançando. Perfeito.